Olá, eu sou Tomás Way e hoje eu quero conversar com você sobre a habilidade que a gente tem de interpretar situações de forma muito negativa, muitas vezes julgando demais o outro, já criando críticas na nossa cabeça ou criando cenários negativos, cenários catastróficos e mais do que entender o porquê que isso acontece, entender qual pode ser uma habilidade que você pode e deve desenvolver para que você consiga lidar melhor com todas essas situações que eu citei. Então, com esse vídeo, eu espero que você consiga se relacionar de uma forma diferente com as pessoas, não só com as pessoas de um relacionamento mais distante, mas especialmente com aquelas pessoas mais próximas, que você não consegue se relacionar ou porque você não foca na relação ou porque a sua mente está muito rápida, preocupada, criando cenários hipotéticos negativos e nada disso está te fazendo bem. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que o nosso cérebro é uma máquina muito potente para identificar riscos. Existe uma parte do nosso cérebro, conhecida como cérebro reptiliano, que identifica os problemas e aquilo que pode nos levar à morte. Mas às vezes ele exagera um pouco na eficiência dele e começa a identificar determinados cenários, como por exemplo uma crítica no trabalho, como sendo também algo muito, muito terrível, algo que você, nossa, corre risco de morrer. É aqui, por exemplo, que você recebe um e-mail no trabalho ou às vezes uma resposta no WhatsApp e você já fica com raiva na hora, você já fica indignado, você já começa a ter uma reação, aquela vontade de responder, não necessariamente nesta proporção de raiva e de indignação que eu construí agora, mas que já te leva para um lugar e para um gasto de energia desnecessário. E justamente por conta dessa habilidade de rotular situações, de interpretar situações de uma determinada maneira, normalmente puxando para o negativo e para um cenário de ameaça, é que a gente precisa separar duas funções do cérebro. Uma é a reação e a outra é a resposta. Reagir, o cérebro reage rápido. Se você estiver andando, de repente você encontra uma cobra pelo caminho, seu cérebro vai reagir rápido. Mas se você está numa reunião e recebe um ataque de um colega que você acha que não gosta muito de você, você já vai reagir de uma forma rápida. O que não necessariamente significa responder também de forma rápida. Tem uma diferença entre reagir e responder. E além da diferença semântica das duas palavras e do significado delas, eu diria que elas acontecem em tempos diferentes. Eu tenho a minha reação, que é imediata, e eu tenho a minha resposta. Se eu for falar no campo profissional, eu diria até que você é pago muito mais pelas respostas que você dá do que pelas reações que você tem. Você poderia, por exemplo, pensar no arquétipo de uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia é uma pessoa que você imagina o quê? Que ela reage muito, que ela é muito explosiva, que ela é muito rápida para reagir? Não. Ela reage, tem a reação interna, mas ela responde, meditando, pensando a respeito. E aqui é só um arquétipo, não estou sugerindo que você se torne uma pessoa sábia, nem que você se torne uma pessoa meditativa e contemplativa. Não é por aqui que nós vamos caminhar nesse vídeo. Repara, por exemplo, como o seu cérebro reage quando você recebe um e-mail escrito urgente. Você acha que esse e-mail que está escrito urgente no começo, ele é um e-mail positivo ou é um e-mail negativo? É um e-mail que vai falar urgente, você foi promovido, ganhou um aumento de salário? Urgente, aconteceu uma catástrofe e nós precisamos atuar. A gente já pensa que é o contrário. Por quê? Primeiro porque normalmente vai ser mesmo, mas segundo porque o cérebro vai levar para esse lugar. Se ele vê alguma coisa saindo do padrão, ele vai ver mais para o lado negativo. E a gente tende a olhar essa capacidade de responder, ao invés de reagir, como sendo um dom. Como sendo uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária de não reagir prontamente. Mas eu queria sugerir a você pensar não como sendo um dom, mas como sendo uma habilidade que foi desenvolvida inconscientemente ou conscientemente e que pode ser desenvolvida por alguém que sente falta dessa habilidade. Então, se é o seu caso, você fala, eu às vezes reajo muito rápido e não dou as melhores respostas para as devidas situações. Se esse é o seu caso, então passa a pensar nisso como sendo uma questão de desenvolver uma habilidade, que não é da noite para o dia. Você não dorme e acorda com a habilidade pronta. Você vai treinando e você vai se desenvolvendo, mas pense que ela está disponível sim para todo mundo. E em sendo uma habilidade, eu tenho uma notícia para você.
o nosso contexto social dos dias de hoje está indo muito contra o desenvolvimento dessa habilidade. Vou te explicar por quê. Eu, quando era criança, eu tinha uma rã, um sapo de borracha. Eu tinha outras coisas, eu tinha uma barata de borracha, eu tinha uma cobrinha de borracha. Especialmente a cobra era muito falsa, não tinha como alguém olhar para aquela cobra e achar que fosse real. Eu lembro até de um amigo que tinha uma muito real. Mas o meu sapo lá, ele era uma beleza. Você punha ele em qualquer canto, a tonalidade dele era perfeita. E alguém que chegasse assim dentro de casa, né, sei lá, coloquei lá para minha mãe ao olhar, ela já tomava susto com aquele sapo lá. Por quê? Porque ele era muito parecido. Agora, se não houvesse essa funcionalidade no nosso cérebro de não avaliar tão bem o sapo, ela perceberia que é um sapo falso. Porque ele tem algumas características que daria para perceber, né? Não é perfeito. Mas por que a gente não percebe? Porque a gente não tem tempo de avaliar suficientemente, porque o nosso cérebro não avalia o suficiente. Ok. Para o sapo, para a cobra, para o escorpião, é uma excelente estratégia e é bom que ele continue agindo assim. Agora, na vida cotidiana, a gente perde muita tranquilidade, ou seja, a gente ganha muita ansiedade, muito desgaste de energia, porque a gente não analisa muito a situação, porque a gente analisa todas as situações da mesma forma como a gente analisa lá o sapo. Não questionar a aparência das coisas é um belo de um combustível para a nossa ansiedade, para o nosso desgaste emocional. E por que eu digo que a gente não está sendo muito estimulado a desenvolver essa habilidade? Muito pelo contrário. Porque pensa na rede social, que é um contexto razoavelmente presente na vida da maioria das pessoas. Quanto tempo você tem entre ver uma postagem de alguém, por exemplo, no Instagram e reagir? Colocar lá um coraçãozinho ou até mesmo escrever um comentário. Você não vai ver aquela postagem, aí você vai parar, você vai ficar refletindo ao longo de 10 minutos, e aí depois você vai lá e comenta. Não, acho que eu vou comentar isso aqui. Porque não é assim que a coisa funciona. A dinâmica da rede social, ela é muito maior. É tudo muito mais rápido. Não tem esse lugar de muita reflexão, meditação. Chega a ser até engraçado pensar na rede social desse outro jeito. Então, o que acontece? A gente está sendo estimulado a dar respostas rápidas. Não ter respostas das coisas passa a ser um grande defeito. Você quase que acha que deveria saber sobre tudo, dar opinião sobre tudo. Na rede social você tem um monte de gente dando opinião sobre um monte de assunto que elas nem sabem muito bem, porque é trend, porque tem que ser rápido, e aí o outro vai lá e comenta rápido, e essa velocidade toda nos tirou do lugar da análise. Nós estamos num lugar em que a gente tem a primeira impressão e a gente já adota a primeira impressão como verdade, para que a gente possa já ir para outra próxima primeira impressão e ir assumindo um monte de verdades, um monte de julgamentos que estão trazendo para você ansiedade, estão trazendo para você medo, estão trazendo uma série de sentimentos ruins. Então imagina que, sei lá, teu namorado ou alguém que mora com você chega com uma cara meio fechada, meio quieto. Aí, depois de um dia, encontra você bem quieto. O que você vai pensar? Acho que ele não tá muito de bom humor, não. Tá meio bravo, é melhor não conversar muito com ele, que ele tá meio bravo hoje, não deve ter tido um dia muito bom no trabalho. Ok, você acabou de se render à primeira impressão. Coloque a primeira impressão como dúvida. Pode ser que ele esteja bravo? Sim, pode ser. Pode ser que ele tenha tido um dia ruim? Pode ser. Mas pode ser que ele tenha trabalhado muito e tenha chegado cansado. Pode ser que ele esteja pensando na solução para um problema no trabalho e ele está muito interiorizado e não está se comunicando muito. Pode ser tanta coisa. E se você desenvolver a habilidade de colocar em dúvida a primeira impressão, você vai perceber, primeiro, que diminui a velocidade da vida. Você se conecta mais com vida. Segundo, que você não vai estar tão rendido ao cérebro reptiliano, à amígdala, nem a esses pensamentos todos negativos. E você está lembrando que eu falei que é uma questão de desenvolver a habilidade, de treinar, né? Você já está sabendo que não é da noite pro dia, mas é super possível.
É uma questão de velocidade, é uma questão de um diálogo interno em que eu ouço o que alguém diz ou vejo uma atitude da pessoa, meu cérebro vai contar para mim a primeira impressão, vai falar, ele está com raiva, ele está nervoso, ele não gosta de você, ele ficou bravo com o que você fez, ele ficou bravo porque você respondeu, ele ficou bravo porque você não respondeu, ele vai achar alguma solução, uma interpretação. O cérebro ele é bom para encontrar uma interpretação para as coisas. E ele vai encontrar uma primeira interpretação, uma primeira impressão. O que você vai fazer? Vai pegar essa primeira impressão e vai colocar ela no congelador. O que vale para o negativo, vale para o positivo. Se te apresentam uma oportunidade que parece ser muito boa, coloque em dúvida. Não para ser cético. Cético não acredita em nada do que disserem, é desconfiado ao extremo. Não é esse lugar que eu estou te chamando. Eu estou te chamando para um lugar em que você não acredita nas primeiras impressões do seu cérebro. Às vezes a gente acredita em primeiras impressões que são mentirosas e ainda a gente chama isso de intuição. Não, eu estou com uma intuição de que isso não vai ser bom. Pode ser que você esteja certo, mas pode ser que você esteja errado. Esta habilidade de refletir sobre a vida, de parar um pouco, de pensar, meu cérebro está me dizendo isso, mas pode ser que não seja nada disso. Então, se você disser para você mesmo algo parecido com o que eu acabei de dizer, ou seja, você encontra lá teu chefe, aí você fala assim, nossa, meu chefe acho que não está muito gostando do meu trabalho, mas pode ser que não seja nada disso. Pode ser que seja só uma história que meu cérebro criou. Seu cérebro vai criar as histórias, mas se você colocar em dúvida, pode ser que com o tempo você chegue à conclusão de que aquela dúvida não era dúvida, é a realidade mesmo. Seu chefe de repente não está gostando do seu trabalho mesmo. Ou pode ser que você chegue à conclusão de que nem era nada disso. Quantos problemas de relacionamento a gente não tem? Porque a gente interpretou errado um sinal e a gente acreditou que aquilo era verdade. Porque interpretar errado você vai. Primeira impressão ela pode ser certa ou pode ser errada. A grande questão é já adotar ela como sendo verdadeira. É aí que mora o perigo. A armadilha está aí. Que o seu cérebro vai dar uma primeira resposta, ele vai dar. Agora, o que você vai fazer? Você vai considerar que ela é verdade mesmo e não vai mais questionar, vai seguir para frente, para a próxima postagem, para a próxima situação e vai adotar uma estratégia, às vezes até de resistência, de ficar meio avesso àquela situação, você pode ser que adote, mas essa não vai ser a melhor escolha que você tem para fazer. Então, o exercício que eu recomendo para você é colocar um tempo entre reação e resposta. Qual é a minha resposta diante desta reação? Quando eu tenho esta reação, eu digo para mim mesmo, meu cérebro pensou isso, mas pode ser que não seja nada disso. Quando você estiver praticando essa distância entre reação e resposta, você vai perceber o que eu falei no início do vídeo, que é a habilidade de olhar de uma forma negativa para as situações, mas você vai perceber outras coisas que o seu cérebro faz, outras interpretações que ele faz que são muito equivocadas, que são verdadeiras armadilhas cerebrais. Mas se você quiser adiantar e acelerar esse processo de descobrir isso, eu já fiz um vídeo aqui para você que explica as armadilhas do cérebro, quais são as armadilhas que ele tenta fazer você cair, as peças que ele tenta pregar em você. Veja esse vídeo, eu acredito que você vai gostar bastante. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.